Bom, me chamo Luiz Dores e vou começar então sobre os exercícios do Monteiro sobre cache, professor Claudemiro Salles. Bom, no primeiro exercício então ele pede que a memória de cache associativa por conjunto consiste em 256 linhas divididas em conjunto de duas linhas cada, que a memória principal irei apresentar então o trabalho do Monteiro sobre cache. Me chamo Luiz Dores e o trabalho do professor Claudomiro Salles. Na primeira questão, então, ele pede para que seja mostrado o formato de endereço de MPI da cache, que é uma memória de cache associativa com conjunto que consiste em 56 linhas divididas em conjunto de duas linhas cada. A memória principal conta 4 blocos de 128 bytes cada um. Bom, primeiramente a gente vai fazer aqui então tirar a quantidade de bits da memória principal, que no caso aqui são 4K vezes 128, no caso 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a sétima, que é igual a 2 elevado a 19. Então 19 bits aqui de memória principal. O conjunto aqui então será 256 linhas dividido por 2, a gente vai ter então 128, que é igual a 2 elevado a 7, são 7 bits aqui então, de conjunto. Aqui então para o byte, a gente vai ter 128 aqui no caso bytes, dividido por, no caso convertido aqui, vai dar 2 elevado a 7, são 7 bits. E para ter o valor da tag aqui então, teremos 19 bits, no caso da memória principal, menos 7 bits do conjunto e menos 7 bits dos bytes aqui, do campo de bytes, que vai ser então em 5 bits. Serão então 5 bits para a tag, 7 bits para, no caso, conjunto, e 7 bits para os bytes. Totalizando então 19 bytes, e esse aqui então seria o formato de endereço. Para o segundo exercício então, ele pergunta em que circunstâncias uma memória cache que funciona como mapeamento associativo por conjunto pode ser considerada igual a cache que funciona como mapeamento. Ela pode ser considerada igual a uma cache que funciona como mapeamento em sua etapa de endereçamento do conjunto, pois cada bloco da memória principal é associado de forma direta a um conjunto dessa memória associativa, da mesma forma que funciona no mapeamento direto. Ou seja, ele só vai poder escrever naquele conjunto. E se assemelha no caso do mapeamento direto, porque no mapeamento direto ele só poderia escrever então em certos blocos. A semelhança então seria essa. Aqui no 3 então, ele pede sobre a organização de endereço de uma memória. No caso, uma memória que tem a capacidade máxima de 104K de células, e cada uma de suas células armazena um byte de informação. Para criar um sistema de controle e funcionamento da sua memória cache, a memória RAM é constituída por blocos de 8 bytes cada. A memória cache é um sistema de mapeamento direto e contém 32 linhas. Bom, primeiramente aqui o tamanho da MP, 64K. A gente vai tirar aqui então esse valor, no caso é 2 elevado a 16, são 16 bits então, que é o tamanho máximo da nossa MP. O tamanho do bloco aqui então são de 8 bytes cada bloco. Então é 2 elevado a 3, no caso são 3 bits de bloco. O tamanho da linha que ele nos dá aqui são 32 no caso, então seria 2 elevado a 5, que é igual a 5 bits. Então a gente vai, com os valores aqui que já temos, vamos fazer aqui então, tirar o valor da tag, que será então 16 bits da memória principal, menos 5 bits de linha, menos 3 bits de bloco. Vamos ter então 8 bits de tag. Serão então 8 bits de tag, 5 bits de linha e 3 bits no nosso campo de bytes. Totalizando então 16 bits. Aqui então na questão B da 3, ele pergunta em que linha estaria contido o byte armazenado no seguinte endereço da MP. No caso ele dá este valor em binário aqui. No caso aqui então, se a gente dividir este valor, a resposta aqui então será, no caso, 00011. Porém, se a gente dividir tudo, a gente vai ter aqui então, como nossa tag são 8 bits, eu teria aqui então os 8 primeiros, 0001, 0001. Aqui na nossa linha então, que eu tenho 5 bits, eu terei então 0001 e 1, que é este valor aqui, que é o valor que ele pede. Então o byte é o que restou, que seria então 0, 1 e 1, e essa seria a resposta da B. Aqui para C, ele pergunta qual seria a capacidade da memória cache em bytes, e basicamente seria pegar o valor da tag e elevar ele a 8. A gente vai ter então 256 bytes de capacidade.
aqui na 5 então, ele explica por que não é conveniente escolher valores muito grandes para o tamanho de linha da cache, e porque esse tamanho é sempre muito maior que o de uma célula da memória principal. Bom, o tamanho da linha é maior que da célula para que seja possível fazer uso da localização espacial. Porém, se ele for grande demais, o benefício que ele traz é um malefício, pois ele vai trazer bytes então que vão ser desnecessários na sequência de execução e vai ter uma ineficiência então em questão de tempo e espaço, no caso de, desse tamanho, desse valor muito grande. Para 6 aqui então, ele pergunta sobre, ao verificar a organização de uma memória cache, memória principal de um sistema de computação, observa-se que a cache tem uma capacidade de armazenamento muito menor que a memória principal, e ainda assim sabe-se que em acertos do processador, a cache obtém cerca de 95 a 98% de acertos. Por quê? Bom, isso ocorre graças ao princípio da qualidade, permite com que dados de maior frequência de acesso fiquem à disposição deste processador na memória cache. Como no exemplo dado ao livro do Monteiro, que ele fala sobre uma atendente, que essa atendente então ela vai ter ali com ela na mesa dela as fichas de certos pacientes que têm uma certa frequência no consultório médico. Ali naquela caixa específica seria como se fosse nossa memória cache. Visto que eu tenho maior acesso ali, que eu tenho que aqueles pacientes têm uma maior recorrência, eu vou ter então aquele acerto maior, ao invés de ela ter que ir em outra parte de arquivo buscar certos pacientes. Para 7, então, ele pergunta por que é necessário estabelecer uma política para a substituição de linhas para os métodos de mapeamento associativo e não para o método direto. Bom, enquanto o método do mapeamento direto, cada bloco tem associação permanente a uma certa linha de cache, no mapeamento associativo isso não ocorre. Então é necessária uma política para que seja possível fazer uma decisão mais coesa para qual bloco deve ser removido para dar vez a um bloco novo. No mapeamento direto, então, ele só pode alterar um bloco específico. Já no associativo, isso não acontece porque ele vai perceber ali onde está vazio, onde não está, e se estiver cheio ele tem que alterar um daqueles blocos ali. Ele não é igual no direto, que obrigatoriamente ele vai ter que alterar. Então normalmente ele vai buscar alterar o valor mais antigo, o valor menos usado no caso. Bom, aqui no exercício 8 então ele pede que seja considerado um MP que possui 4K de blocos entre 8 células de 1 byte cada e uma memória cache do tipo associativa por conjunto que possui 104 linhas divididas em conjuntos de 4 linhas. Qual deverá ser o formato de campo do endereço para acesso a MP e a memória cache? Bom, o total de blocos desse MP será então de 4K vezes 128, como dito bem aqui. Será então 2 elevado a 12 do 4K vezes 2 elevado a 7 do 128, que vai dar então 2 elevado a 19, sendo então 19 bits desta MP. O total de conjuntos da cache então serão 64 linhas aqui, que serão divididas em conjuntos de 4 linhas. Teremos aqui então 16 conjuntos, ou 2 elevado a 4, no caso 4 bits. O tamanho de cada bloco então será de 128, e então será então 2 elevado a 7, ou seja 7 bits. No caso o campo da tag então será 4K dividido por 16, e vamos ter então o número de 256 blocos por conjunto, ou 2 elevado a 8. Então a tag terá 8 bits, o conjunto 4 bits e o campo de bytes 7 bits, totalizando então 19 bits. Para o exercício 9 então, ele pede sobre a largura do barramento de endereço deste sistema aqui, que ele pede para considerar um sistema de computação que possui memória principal organizada em células de 1 byte cada e apenas uma memória cache externa, organizada com mapeamento direto, sendo cada linha de 32 bytes. Em um dado instante, o processador inicia um acesso colocando no barramento de endereços comum o endereço hexadecimal 5D7A9F2, sabendo-se que neste sistema cada linha de cache tem atribuídos 512 blocos da memória principal. Pergunta-se qual a largura do barramento desse sistema. Bom, sabendo-se então que a gente tem aqui 7 bits hexadecimais e cada hexadecimal equivale a 4 bits de um binário,
Então 7 vezes 4 será então 28 bits. Logo o nosso barra de endereço vai ser igual a 28 bits. Aproveitando aqui então, que a gente vai utilizar posteriormente, nossa linha aqui então é de 32 bytes, né? Ou seja, 2 elevado a 5. E como temos aqui cada linha tem 512 blocos, o campo tag vai equivaler então a 2 elevado a 9. No caso aqui, o campo da linha então vai ser 28 bits de endereço, menos 9 bits de tag, menos 5 bits de linha, será então 14 bits. Aqui então, ele pede qual foi a linha acessada pelo processador. Para obter a linha, primeiro a gente vai converter então este valor para binário, que vai ser este valor aqui. A gente vai dividir então esse valor com o que a gente já teve anteriormente, no caso, tendo a tag que equivale a 9, a gente vai excluir então os primeiros 9 bits daqui. No caso, a gente vai excluir então os primeiros 9 bits que vai ter aqui, neste binário. Vai resultar aqui então neste valor, e excluindo então os últimos 5 bits no caso de linha, no caso de linha, a gente vai descartar eles e vamos ter este valor aqui então. Teremos então este valor aqui, que será o valor da linha acessada pelo processador. Bom, no exercício 11 aqui então, ele pede para que seja considerada a memória cache organizada com mapeamento associativo por conjunto, tendo cada conjunto de 4 linhas. A memória principal então tem a capacidade de armazenar 104 MB e é organizada byte a byte. O sistema transfere de cada vez 32 bytes, considerando que a memória da cache é 104 KB, mostre como deve ser o formato dos campos de endereço para a memória cache. Então, a MP aqui será de 104 MB, ou 2 elevado a 26 aqui neste caso, e tendo 32 bytes aqui então, teremos então 2 elevado a 5, que vai ser o campo de byte. A cache então tem 104 KB e cada linha tem 32 bytes. Então a gente vai fazer 104K dividido por 32, que vai dar então 2K de linha. E se dividir então no caso pelo número de linhas por conjunto, que será de 4 linhas, o valor será então de 512, ou 2 elevado a 9. Esse vai ser então o valor do campo do conjunto. O campo da tag então vai ser os 26 bits, no caso aqui da MP, menos os 9 bits do conjunto, menos 5 bits do campo de byte, ou seja, 12 bits. No caso a tag então terá 12 bits, o conjunto 9 bits e os bytes 5 bits. Então totalizando 26 bits aqui. Para o 13, então, ele pede ser considerado um sistema de armazenamento constituído por uma memória principal, endereçada por byte e que tem a capacidade de 256 MB, sendo organizado em blocos de 6 bytes de largura, considerando que se usa nesse sistema um método de mapeamento direto. Para uma cache de 128 linhas, ele pergunta: qual deverá ser o formato do endereço a ser interpretado pelo sistema de controle da cache, indicando a largura do campo? Bom, MP tem 256 MB, no caso 28 bits aqui. A largura do bloco aqui é 16 bytes, ou 2 elevado a 4, no caso 4 bits. A quantidade de blocos aqui então é de 256 MB por 16 bytes, ou 16 MB no caso, 2 elevado a 24 aqui, 24 bits. E as linhas do cache aqui então são 128 linhas de cache, ou que é igual então a 7 bits aqui, linhas de cache. E a tag então será 16 MB aqui no caso, dividido por 128, que vai dar então 2 elevado a 17, serão 17 bits aqui então de tag. Temos aqui então nossa tag, o valor aqui das linhas do cache, que são 7 bits, e o valor aqui então dos bits, do byte, que vai totalizar então 28 bits. Aqui então temos a B, que ele pede em que linha deverá ser armazenados bytes que possuem os seguintes endereços. No caso, a gente vai fazer uma divisão aqui deste valor em binário, sendo então a tag os 17 primeiros bits daqui, a linha vão ser os 7 bits do meio, no caso, e o byte serão os 4 últimos aqui.
no caso aqui então 17 primeiros, 1, 2, 3, 4, 16, mais este 1, será este valor aqui, a linha será este aqui, e byte esses aqui. Bom, aqui ele pede então que seja, no caso, este valor aqui, no caso da B também. Teremos aqui então novamente os 17 primeiros bits, no caso aqui esses 4 primeiros grupos mais este 0 aqui. Os 7 bits do meio, no caso, serão estes aqui, e os últimos serão estes aqui. Para o final então da 13, a C, ele pergunta qual deverá ser o total de bits dessa cache. Que será então o total de bits consumidos, no caso vai ser 2 elevado a 4, que é a largura dos blocos, vezes 2 elevado a 7, que é a linha de cache no caso. Teremos então 2 elevado a 11, que será igual então a 2K. Ele pergunta aqui então sobre qual será o endereço do bloco que contém o byte com o seguinte endereço. Bom, aqui no caso será o valor da tag, os 17 primeiros dígitos então, que vão ser então estes 4 primeiros blocos mais este aqui, que será este valor. Para o exercício 15 então, ele pede que seja considerado sistema de onde a MP é endereçada por byte, que utiliza o método de mapeamento direto na sua cache, onde o formato dos endereços interpretados pelo sistema de controle é tag de 8 bits, linha de 12 bits, byte de 4 bits. Ele pergunta então qual a capacidade de armazenamento da MP em bytes. Para saber o tamanho da MP em bytes, basta somar todos os bits da tag, linha e byte e elevar por 2. No caso aqui então o valor será de 16 MB. Ele pergunta quantas linhas tem a memória cache. Para obter o número da memória cache, basta levar então os 12 bits de linha ao quadrado, tendo assim então 4K de linhas. A capacidade de armazenamento da MP em bytes então será 2 elevado a 4, que vai ser então 16 bytes, no caso o campo de byte aqui. Ele pede então na D sobre qual a capacidade dos blocos atribuídos a cada linha da cache. Então, para isso deve-se ter a quantidade de bits da tag e elevar por 2. De tal forma, vai ter então 256 blocos por linha. Para 16, então, uma questão muito similar, ele pede que, supondo que o sistema utilize o método de mapeamento associativo por conjunto de 4, e que o formato do endereço de cache é, no caso, tag de 8 bits, conjunto de 8 bits, byte de 4 bits. E pergunta-se que qual a capacidade de armazenamento da MP em bytes? Será então a soma de 8 bits, mais 8 bits, mais 4 bits, que vai dar então 20, no caso 2 elevado a 20, é igual a 1 MB. Na B, ele pergunta quantas linhas possui a memória cache. No caso, para obtermos o número de linhas da memória cache, necessitaremos primeiro elevar os bits do conjunto por 2, no caso 2 elevado a 8, e será então 256 linhas. Porém, são 4 conjuntos, então deve ser feita a multiplicação desse valor por 4, obtendo então 1024 linhas. Ele pergunta quantos conjuntos possui a memória cache. No caso, basta pegar os 1024 anteriores e dividir por 4, visto que o complemento por conjunto de 4. E dessa forma, então, será 1024 dividido por 4, será 256 conjuntos. Aqui a dele pergunta qual a largura de cada bloco linha. Para obter isso aí, é só pegar o valor do campo de byte e elevar por 2, tendo então 2 elevado a 4, que é igual a 16 bytes, que é a largura de cada bloco. E por fim, qual é a quantidade de blocos atribuídos a cada linha de cache? Tendo então 2 elevado a 8, obteremos 256 blocos, sendo 8 bits advindos do campo da tag. E essa então é a quantidade de blocos de cada linha da cache. Basicamente foi esse meu trabalho, espero que tenham gostado. E é isso aí.